Sistemas escalonados, né? Então a gente vai ver como é que você resolve sistemas lineares pelo método do escalonamento. Utilizando a regra de Cramer, a partir de discutir e resolver sistemas lineares em que o número de equações m é igual ao número de incógnitas n, quando m e n são maiores que 3, tornando isso muito trabalhoso utilizar essa regra. Por isso usamos a técnica do escalonamento, que facilita a discussão e a resolução de quaisquer sistemas lineares, né? Ora, dizemos que um sistema em que existe pelo menos um coeficiente não nulo em cada equação está escalonado. E se o número de coeficientes não nulos antes do primeiro do coeficiente não nulo aumenta a equação para a equação nulo aumenta de equação para equação. Para escalonar um sistema, adotamos o seguinte procedimento. Primeiro, fixamos como primeira equação uma das equações que possui o coeficiente da primeira incógnita diferente de zero. B. Utilizando as propriedades de sistemas equivalentes, anulamos todos os coeficientes da primeira incógnita e das demais equações, né? Repetimos o processo com as demais incógnitas até que o sistema se torne escalonado. Vamos então aplicar a técnica de escalonamento considerando dois tipos de sistemas. O primeiro, o número de equações é igual ao número de incógnitas. Então eu tenho aqui no exemplo 1 que x mais y mais z é igual a 10. Menos x menos y mais z é igual a 0. E 3x mais 2y menos z é igual a 7. Colocando os coeficientes e os termos independentes na matriz, temos, né? Então, aqui vai ficar 1, 1, 1 e 10. Aqui. Aí aqui vai ficar menos 1, 1 e 0. Tá aqui. E aqui 3, 2, menos 1 e 7. Então, 3, 2, menos 1 e 7. Multiplicando a primeira linha por 1 e somando com a segunda, e multiplicando a primeira linha por menos 3 e somando com a terceira, temos, né? Então, a primeira linha por 1, então eu vou ter 1 vezes 1 dá 1, mais menos 1 vai dar 0, né? Aí, 1 vezes 1 dá 1, mais menos 1 dá 0, né? 1 vezes 1 dá 1, mais 1 dá 2. 10 vezes 1 são 10. 10 mais 0 são 10, né? Aqui. Agora, 1 vezes menos 3 dá menos 3. E menos 3 mais 3 daqui dá 0. Aqui. Agora, 1 vezes menos 3 são menos 3. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Está aqui, ó. Então, 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. 10 vezes menos 3 dá menos 30. Menos 30 mais 7 são menos 23. Ora, então daqui para cá, como aqui já está praticamente escalonado, a gente vai deixar de forma triangular. Então a gente repete a primeira linha, tá aqui, e troca a segunda com a terceira. Então a gente trocou. Observe que a terceira variável lá no início é z. Então eu vou ter que 2z é igual a 10, né? Da primeira aqui. Logo, z vai ser igual a 10 dividido por 2, que é igual a 5. Que da segunda eu tenho que menos x, menos y, porque a segunda variável é y, né? E a terceira é z. Então eu vou ter que menos y menos 4z é igual a menos 23, ó. Menos y menos 4z é igual a menos 23. Mas eu já encontrei o z vale 5, então no lugar de z eu coloco 5. 4 vezes 5 são 20. Então eu vou ter que menos y menos 4 vezes 5, que são 20, igual a menos 23. Então eu vou ter que menos y vai ser igual a menos 23 mais 20, que dá menos 3. Então, multiplicando por menos 1, eu vou ter menos por menos dá mais, e menos por menos dá mais. Logo, y vai ser igual a 3.
Encontrei o z, encontrei o y, falta encontrar só o x. Mas eu sei que x mais y mais z é igual a 10, né? Então, x mais y mais z é igual a 10. Ora, então vai ficar que x, aí mais o y, que a gente encontrou já 3, mais o z que a gente encontrou, que é 5, é igual a 10. Ora, só que 3 mais 5 são 8, e 10, aí que está mais 8, passa para o outro membro, menos 8. 10 menos 8 é igual a 2, né? Então, eu tenho o valor de x, o de y e o de z. Então, vai ficar 2, 3 e o 5, né? Então, a solução é 2, 3 e 5. Número de equações é menor que o número de incógnitas, né? Então eu botei aqui, ó, m menor que n. X mais y mais z igual a 10. 3x mais 2y menos z igual a 7. Colocando os coeficientes e os termos independentes na matriz, temos. Então aqui, ó, 1, 1, 1 e 10. Então, 1, 1, 1 e 10. 3, 2, menos 1 e 7. 3, 2, menos 1 e 7. Então, para eliminar aqui o 3 da segunda, eu peguei o 1 e multipliquei por menos 3. Ó. 1 vezes menos 3 dá menos 3, mais 3 vai dar 0. Né? 1 vezes menos 3 dá menos 3. Menos 3 mais 2 vai dar menos 1. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Menos 3 menos 1 dá menos 4. Então, menos 4. 10 vezes menos 3 dá menos 30. Menos 30 mais 7 dá menos 23. Olha, só que agora não tem mais como escalonar. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que, só relembrando, primeiro vem x, depois o y, depois o z. Então, aqui no segundo vai ser y, o terceiro vai ser z. Eu vou ter que menos y menos 4z é igual ao termo independente, que no caso é menos 23. Bem, a gente pode observar que ficou duas variáveis, então já sei que é um sistema possível, mas indeterminado. Então eu vou ter que menos y vai ser igual a menos 23, aí que está negativo fica positivo, mais 4z. Então multiplicando por menos 1, eu vou ter que menos por menos dá mais y, menos por menos dá mais 23, mais por menos dá menos 4z. Então guardo o y. Depois a gente foi encontrar o x em função de z também, ó. Então o que a gente vai ter? Que x mais o y, que já sei que é 23 menos 4z, mais o z é igual a 10. Então eu vou ter que x mais 23, aí menos 4 mais menos 4z mais z dá menos 3z, né? Igual a 10. Eu vou ter que x vai ser igual. Aqui está negativo, passa para outro membro positivo. E aqui está positivo, passa para outro membro negativo. Aí ficou 10 menos 23 dá menos 13, né? 10 menos 23 menos 13 mais 3z. Ora. Então, calculando o grau de indeterminação do sistema, nessas condições, o grau de indeterminação é o número de incógnitas menos o número de linhas. No caso, vai ficar 4 menos 3, que dá 1, né? Ora, então 1, 2, 3, 4, né? O número de equações são 2 e o número de incógnitas são 3. No caso, vai ficar 3 incógnitas, né? Menos 2 equações, né? Então, nós teremos que o grau vai ficar 3 menos 2, que dá 1, né? Como o grau de indeterminação é 1, atribuímos a uma das incógnitas um valor alfa pertencente aos reais, e supostamente conhecido, e resolvemos o sistema em função desse valor. Sendo z igual a alfa, obtemos, né?
O x vai ser, ó, menos 13 mais 3e, que a gente encontrou aqui. Menos 13 mais 3e, então ficou menos 13 mais 3 alfa. O y, 23 menos 4z, então ficou 23 menos 4 alfa, né? E o z já é igual a alfa. Então eu vou ter o x, menos 13 mais 3 alfa, o y, 23 menos 4 alfa, e o z, que é o próprio alfa, encontrando uma solução que representa as infinitas soluções, dependendo do valor de alfa, né, que pertence aos reais, então são infinitos valores que tem esse sistema.